A gente fala agora sobre os direitos do consumidor com o Plauto Rhodes. Boa noite, Plauto. Boa noite, Fernando. Seja bem-vindo, Plauto. O Gabriel Ricardo, ele não informa a cidade, ele mandou a seguinte pergunta sobre garantia estendida. Ele comprou um celular em dezembro de 2015, quando foi em junho deste ano, é isso? Junho deste ano, que já passou um ano da garantia normal, o celular deu problema, ele levou na assistência técnica, falaram para ele que era a troca de um conector, mesmo assim ele foi no Procon, abriu o processo, trocou o conector e mesmo assim o celular continua com o problema. Com isso, já se foram alguns meses e a loja em questão não cumpre o que foi determinado com ele em relação à garantia estendida. Ele quer saber o seguinte, se ele pode pedir uma indenização por danos morais ou abrir um processo em relação a isso. Sim, Fernando. Nessa situação cabe indenização moral por todos esses problemas que está causando para o consumidor e também dano material, ou seja, se for o caso, a reposição de um aparelho equivalente, mas que funcione, né? Porque se ela não está conseguindo fazer o conserto, ou então devolver o dinheiro devidamente corrigido e não ficar nessa situação. Nesse caso, aí, a garantia estendida, ele tem que observar bem o contrato, o que diz, mas nesse caso era um aparelho novo, né? Sempre, Fernando. E digamos que não tivesse a garantia estendida, e o problema deu dentro da garantia legal e se estendeu fora. Enquanto não resolver, tem que dar assistência. Entendi. Tá? A Camila de Salto diz o seguinte, ela comprou uma geladeira e está com problema, não está gelando os alimentos. A compra foi feita recentemente, no dia 20 de junho. Ela já ligou na loja para falar que o produto estava com problema, a loja ficou de retirar o produto e não foi. Ela pergunta o que ela pode fazer. Ela guarda a loja ir novamente, vai ao Procon? Não, a primeira coisa, ela tem que procurar assistência técnica, tá? E aí, realmente, já para proceder aí os reparos, sem qualquer tipo de gasto aí para ela. Mas não deixe acontecer as coisas, tá? Nesse caso, sempre cabe ao consumidor ele ter a atitude de correr atrás daquilo que ele precisa. Então, porque senão o tempo passa e vai acabar perdendo a garantia. Uma pergunta aqui interessante da Lilian Martiri, de Sorocaba. É um tanto quanto diferente, eu ainda não tinha visto esse tipo de pergunta. O governo estadual tem uma dívida com ela chamada de precatório. Ela quer saber o prazo para receber esses valores dessa dívida. Afinal, até para quem está em casa entender, o que são os precatórios? Bom, boa pergunta, Fernando. Os precatórios nada mais é o quê? São dívidas que o governo tem com as pessoas físicas ou jurídicas, tá? Seja ela estadual, municipal ou federal. Tá? Então, são valores acima de 60 salários mínimos, se chama precatório. O governo do estado tem um grande problema de pagar isso aí a tempo. Tem pessoas que antes ficavam 15, 20 anos para receber esses valores. Agora não. Há uma regra que é uma ordem cronológica. Então, pessoas idosas e com doenças graves têm direito de preferência nessa fila. Então, assim, não é para demorar mais como era antes, Fernando. Só que, lógico, infelizmente tem como a gente falar quanto tempo exato, tá? E olha, e ainda com a participação do Plauto sobre direitos do consumidor, nossa equipe preparou uma reportagem sobre a importância dos canais de comunicação disponíveis entre as empresas e os clientes. Vamos ver na tela aqui, ó. Menos de 24 horas. Esse foi o tempo em que a Fabiana mudou de ideia após comprar pela internet uma bicicleta ergométrica de uma rede de supermercados. Ao entrar em contato para fazer o cancelamento, a empresa respondeu que o procedimento seria simples. No site dizia que se a nota não fosse emitida, eles nem mandariam o produto para mim e já providenciariam o estorno. Mas não foi isso que aconteceu. A surpresa veio em forma de um e-mail enviado pelo grupo afirmando que o produto foi entregue. Foi aí que a Fabiana decidiu utilizar sem sucesso 2 canais de comunicação. O chat da própria empresa e um site de reclamações e mediação para o consumidor. Eles se recusam a dar qualquer informação desse pedido. Aí a gente fica pensando que foi alguém da transportadora que pegou ou realmente o transportador entregou em outro endereço, alguém com má fé pegou e a gente que vai acabar pagando. Respostas padronizadas, quedas na conexão, a experiência negativa com essas modernas formas de atendimento não é comum a todos os clientes. A empresa respondeu prontamente, né?
pedindo desculpa pelo ocorrido. Nós ficamos muito contentes. O depoimento da dona Claudete é a prova de que também existe o sucesso, né, nesses canais de relacionamento entre empresa e consumidor. Desentendimento foi gerado após ela ser atendida com má vontade por um funcionário. A relação dela com a dona do estabelecimento, que sempre foi boa, ficou ainda melhor após a resposta pela rede social. Na hora que a gente viu, a gente já entrou em box, conversamos com ela, já pedindo desculpa, tudo do que tinha acontecido. Para o especialista em direitos do consumidor, Plauto Holtz, o cuidado da empresa com o canal de comunicação serviu para fidelizar o cliente. A função conciliatória da rede social, aqui nesse caso, é um exemplo claro de como no diálogo é possível atender aquilo que o consumidor espera. O advogado alerta para alguns cuidados na hora de o consumidor partir para essa ferramenta. Evitar posts ofensivos ou posts pessoais, né, contra o gestor da empresa. Então, assim, tem que ter a coerência para poder reclamar. Bacana, seu Plauto. Aí bom, né? Uma ferramenta, resolvido. Né? O primeiro caso, Fernando, até alerto, que aí é uma questão já judicial. Ou seja, a consumidora ali tentou de várias maneiras, amigavelmente, de resolver a situação. Aí é uma questão, Fernando, não tem como, tem que ir para o judiciário, viu? Tem que procurar a justiça mesmo. Agora, no segundo caso, perfeito. Já né? É um exemplo a ser seguido. Exatamente. A rede social ela é muito útil para todos nós, exatamente, né? Mas foi como eu disse, tem que saber reclamar. Porque senão acaba virando contra si mesmo, entendeu? É isso aí. Plauto, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, viu? Mais uma vez, boa noite. Boa noite. No próximo bloco, viagem em família, inclusive com o seu pet, neste mês de férias. As orientações para fazer isso de forma correta e segura, já, no Noticidade. Já estamos em período de férias e muita gente aproveita para viajar, inclusive com o animalzinho de estimação. Chegou o período de férias e tudo que a Alê mais quer é viajar. Para isso, toca arrumar a mala dela. Mas espera aí, será que ela não tá esquecendo de nada não, hein, Alê? Não tô não. Viajar sem o Bidu, sem chance, de maneira nenhuma. Então, hora de arrumar a mala dele também. E com a ajuda das filhas. Vai água, ração, o cinto de segurança para viagem, né? Até gel higienizador a seco. Paparicado esse Bidu, hein? Como a gente não tem criança em casa, né? Então a gente fala que é o bebê da família. Tem que ser assim mesmo. Hoje em dia, o que não faltam nos pet shops são acessórios para ajudar os animais de estimação nas viagens. Recipientes para mantê-los hidratados, transportadores de todos os tamanhos. Destaque para esse, que é aceito pelas companhias aéreas. Enfim, vamos voltar para a viagem da família do Bidu, que já tá todo animado, hein? O destino sempre é escolhido cuidadosamente. A gente tem que ficar procurando uma praia que possa levar ele. Ou seja, o destino quem escolhe é o Bidu. É ele, com certeza. Antes de embarcar, pausa para o xixi. Não, só não precisava ser na roda do carro, né? Mas tudo bem, melhor do que na viagem. Cinto colocado, agora é só se acomodar. Missão cumprida, direitinho como os veterinários recomendam. Vai viajar, acho que para não deixar ele sozinho, não deixar ele num cantinho, né? A água, a ração, para ele não se estressar, não criar um rompimento entre os dois, eu acho que é interessante estar levando ele junto. Ótimas dicas. O Noticidade fica por aqui. Uma ótima noite para você e a sua família. Saúde e sucesso!